Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galera do IJ7, tô gravando esse vídeo aqui para iniciar, né, assim como eu espero, a sequência de vídeos que eu vou estar lançando para vocês, para estar discutindo alguns conteúdos relacionados à nossa disciplina, a disciplina física, professor Josafá aqui falando com vocês. Então, gente, como vocês viram lá na descrição da minha atividade, né, solicitei que vocês assistissem esse vídeo aqui e prestassem bastante atenção em todas as passagens para responder a atividade que eu vou falar logo no finalzinho desse vídeo também. Então vocês acompanhem bastante atento, né, para facilitar a atividade de vocês, porque vocês estão assistindo essa aula através de recursos digitais, seja um celular, seja um computador, tal, e nesses aparelhos, né, sempre tem outros recursos que podem estar tirando nossa atenção, tal. Então, para que vocês aproveitem o máximo, né, o tempo de vocês e que vocês consigam resolver o mais breve possível a atividade de vocês, então é interessante que vocês foquem bastante, né, no vídeo, tá certo? Bom, então, gente, qual vai ser a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo vai ser discutir as mesmas ideias que eu discuti nas aulas iniciais com vocês, que basicamente é tentar entender de onde é que vem a física, como foi que a física surgiu na história, certo? Então a gente vai tentar entender como é que nasce esse conhecimento para a gente tomar uma propriedade maior sobre essa ciência, para quando nós estivermos tratando os assuntos mais modernos, mais atuais da física, a gente saber, na verdade, quem é essa ciência, né? A gente quer saber quem é essa ciência também. Então, pessoal, percursos históricos da física, né? Bom, então, olha só. A história começa quando o homem surge no planeta. Então, os registros históricos apontam que aqui em 4 milhões de anos antes de Cristo foi quando o homem nasceu. Deixa eu só botar um apontador laser aqui. Então, cerca de 4 milhões antes de Cristo, o homem nasceu e aí começa a pré-história. Então, a pré-história vai ser dividida na Idade da Pedra e na Idade dos Metais. A Idade da Pedra vai do surgimento do homem, 4 milhões antes de Cristo, até 12 mil antes de Cristo. Então, a Idade da Pedra basicamente é onde a humanidade viveu a maior parte do tempo, né? 4 milhões até 12 mil. A Idade da Pedra é dividida nesses períodos aqui: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Quando acaba a Idade da Pedra, começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais vai de 5 mil a.C. até 4 mil a.C. e está dividido nessas três etapas. Bom, pessoal, olha só. Aqui na Idade da Pedra, né, nesses três períodos, basicamente, o homem era o homem das cavernas, né? É claro, no começo ali era o homem das cavernas. Deixa eu só passar o slide aqui para vocês. O Paleolítico. Então, olha só. O homem das cavernas, ele era um caçador, ele ainda não plantava, ele ainda não cuidava, não criava animais, seja para domesticação ou seja para sua alimentação e tal. Então o homem dependia muito do bom gosto da natureza, digamos assim, tá certo? Porque para ele sobreviver, basicamente, ele tinha que fazer uma boa caça, basicamente ele tinha que fazer uma boa pesca, basicamente ele tinha que depender do tempo, a chuva poderia atrapalhar, a estiagem muito longa por algum período poderia atrapalhar a sua sobrevivência. Beleza, então, nesse sentido, surge também nesse período aí uma certa necessidade do homem atribuir aos fenômenos da natureza, atribuir a causa desses fenômenos divindades, a ideia de atribuir a mitologia, né, para você tentar explicar alguns fenômenos da natureza. Por exemplo, se chove muito é por causa de uma ira de algum deus ou da bondade de algum deus. O trovão, o vento, uma estiagem muito longa, tal. Então o homem explicava esses fenômenos naturais basicamente através de mitos, através da religiosidade deles, né? Daquela religiosidade bem ancestral, na verdade, né? Porque a gente está tratando aqui de um homem das cavernas, tá certo? Então, passando-se um pouquinho mais aí, já no Neolítico, aqui no Neolítico o homem já vai dominar o fogo, o homem ele já planta, ele já consegue estocar o alimento que ele planta, estocar grãos, cereais, né?
ele já domestica alguns animais, ele também cria outros animais para o seu alimento, seja diretamente, né, abatendo o animal, ou seja diretamente através do leite, por exemplo, e por aí vai, né? Então, pessoal, nessa etapa aqui, o homem já começa a se desprender um pouco dessa necessidade de precisar esperar a boa vontade da natureza, precisar esperar a boa vontade dos deuses, digamos assim, né, da mitologia e tal. Ele não precisa tanto mais dessa espera, ele não precisa mais da bondade da divindade para ter a sua sobrevivência garantida, seja por alimentação ou seja por um risco à sua vida, né? Porque ele já consegue interferir mais na natureza, ele consegue fazer, como falei antes, né? Ele vai plantar, ele vai estocar, então ele vai controlar um pouco mais o seu destino, digamos assim, né? Então a mão da mitologia sai de cima deixa de pairar em cima do homem e ele começa a traçar um pouco o seu destino, controlando um pouco mais. Beleza aí? Naquela parte que eu falei para vocês aqui, que é a idade dos metais, essa idade dos metais, ela vai acontecer, deixa eu só ver a data aqui para falar para vocês, ela ocorre entre 5.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo. Gente, nessa idade dos metais aqui, o homem vai fazer o seguinte, com o domínio do fogo, tá? Ele vai acabar descobrindo que algumas pedras, ao ser aquecidas, acaba entrando num estado líquido, digamos assim, certo? E ele poderia criar formas com essas pedras que ficou no estado líquido, e quando esse líquido viesse a endurecer, se solidificar, então você teria uma ferramenta que foi criada, você teria um armamento, você teria uma armadura, tal. Então, na verdade, o homem estava iniciando o processo de metalurgia, né? O homem estava, na verdade, iniciando o processo de deformar os metais. Meio que por acaso ali, ele descobre, né, que essas pedras acabam se derretendo e tal, e depois ela vai se solidificar. Ela se solidifica, só que o homem, nesse meio tempo aí, entre derreter e solidificar, ele acaba criando formas com esses metais, e aí você vai ter o período ali, a idade do bronze, a idade da prata não, a idade do cobre e tal, e por aí vai. Então o homem começa a dominar esses metais no processo de metalurgia. Inclusive, nesse período da Idade dos Metais, certamente vocês já assistiram diversos filmes que está relatando essa época, na verdade. Esses filmes de guerra antigo, que tem espada, que tem, enfim, né, armas, armamentos, armaduras de metal. Beleza, pessoal? Então, você vê, né, na explicação que eu estava dando antes, o homem que no início ele atribui muito à divindade para explicar os fenômenos da natureza, ele já começa a ser um pouco mais independente, né? Ele começa a não depender tanto da boa vontade dos deuses para garantir uma alimentação e tudo mais, porque ele começa a interferir na natureza, ele começa a, enfim, né? Fazer uma revolução agrícola. Ele planta, ele cria animais. Vamos passando aqui. Voltando para o quadro rapidinho, meu gente. E quando é que acaba a pré-história? A pré-história vai acabar quando se desenvolve a escrita mesmo, tá? Porque é o momento que você vai começar a ter registros do que as pessoas faziam antes. Então, através da escrita, a gente consegue saber o que as pessoas faziam naquele momento. Então, esse é o começo da história. Tudo antes desse período que você começa a escrever é chamado de pré-história, certo? Então, estamos entrando na história aqui, nessa parte. E na história, vamos focar exatamente aqui, na Antiguidade Clássica. Eu estou pulando de 4.000 a.C. até, de 5.000 até, perdão, aqui de 4.000 a.C. até 476 já depois de Cristo, beleza? Então, 4 milênios e meio, né? Vai ser a Idade Antiga. Só que eu quero dar atenção para essa parte aqui, Antiguidade Clássica. Por que eu quero dar atenção? Porque na Antiguidade Clássica
é onde houve o maior expoente da cultura grega. E a cultura grega, para a humanidade, para nós aqui do Ocidente, basicamente determinou a base dos conhecimentos que utilizamos até hoje. Certo, pessoal? Então, olha só. Ali na Antiguidade Clássica, acredita-se que com a escola jônica, que foi a escola fundada por Tales de Mileto, acredita-se que foi exatamente nesse momento que o homem começa a utilizar a filosofia para tentar explicar as coisas, explicar a vida, explicar a morte, explicar a razão, explicar um fenômeno da natureza, tal. Então acredita-se que foi com os gregos que na escola jônica, na verdade, de Tales de Mileto, lá com os gregos, que o ser humano começa a observar a importância da razão, a importância do questionamento, a importância da intelectualidade para se chegar a uma verdade sobre um determinado tema, beleza? Então esse é o marco da filosofia europeia, né? Que na verdade marco significa o surgimento, tá certo? Então, Tales de Mileto faz esse questionamento aqui, ó. Podem todas as coisas serem vistas como uma simples realidade, aparecendo em diversas formas? Então ele está dizendo o seguinte, na verdade, tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao seu redor aí na sua casa agora, você assistindo essa aula, será que todas essas coisas diferentes que nós estamos vendo vêm de uma mesma unidade? Será que tem alguma coisa lá da qual tudo se transforma, mas eu posso dizer que há algo elementar, algo básico, do qual, de alguma forma, as coisas que estão ao teu redor acabam se demonstrando, né, se manifestando de forma diferente, mas tudo vem de um mesmo? Bom, então essa ideia ela foi muito importante na Grécia Antiga e acabou fomentando muita discussão entre muitas escolas filosóficas, né? Então, olha só, a Grécia Antiga, né, que vai, como eu falei para vocês, século 8 a século 6 depois de Cristo, que é 500 alguma coisa ali. Então, olha só, na Grécia Antiga nós vamos ter basicamente três períodos. O período pré-socrático, que é antes de Sócrates vir, aí tem aqui de amarelinho o local e alguns nomes de alguns filósofos importantes. Aí eu vou ter também de vermelho aqui o período clássico e depois o período helenístico. Bom, como eu falei para vocês, o Tales de Mileto, ele fez aquela pergunta, né? Será que tudo vem de algo elementar? Todas as coisas, todas as matérias vêm de algo básico? E ele propõe, na verdade, que esse básico seria a água, que tudo vem da água, certo? Tudo. As coisas sólidas, as coisas líquidas, as coisas no estado de vapor, tudo que você vê ao seu redor vem da água. Vai ter outro filósofo desse período pré-socrático aí, que é o Anaximenes. Anaximenes, basicamente, ele vai dizer que vem do ar, na verdade, que as coisas vêm do ar. Eu estou sendo meio superficial aqui, na verdade ele explica o porquê dessas coisas, porque eu estou sendo superficial nesse momento, porque eu quero mostrar para vocês a minha intencionalidade aqui é que vocês consigam observar a evolução do pensamento humano, beleza? Que antes precisava atribuir a algo que a gente não consegue compreender, que era a mitologia para explicar as coisas da natureza, e aqui o homem está engatinhando, começando através da dialética, que é do discurso e tal, tentar convencer convencer das suas explicações sobre um determinado tema. É isso que eu quero que vocês peguem aí, tá? Que a gente pegue o fio aí da história da evolução da capacidade crítica humana. Então, Anaximenes vai falar que seria o ar, né? Aí eu vou ter também o Empédocles. O Empédocles ele vai basicamente falar a mesma coisa, mas vai dizer que tudo está vindo da Terra, na verdade. Então, olha só, esses três filósofos aí, eles têm algo em comum, que é exatamente aquela ideia fomentada por Tales. Né? Será que tudo vem de um princípio único, do qual tudo se transforma? E esses caras estavam dando a opinião deles, né? Ah, tudo vem daqui, tudo vem de lá, tal. Aí você vai ter também o Xenófanes. Xenófanes está vivendo aqui, né, 475 anos antes de Cristo. Então Xenófanes fala o seguinte, ele já vai trazer uma ideia um pouco mais avançadinha. Ele vai falar, na natureza existem 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. Certamente vocês já assistiram o desenho, né, sobre esses 4 elementos, assistiram filmes também, né, sobre esses 4 elementos. E além desses 4 elementos, ele falava que existia o ódio e o amor, além dessas 4
manifestação da matéria, terra, água, ar e fogo, ainda teria o ódio e o amor. Bom, Xenófanes traz essa contribuição a mais. Aí a gente vai ter o cara mais importante desse período pré-socrático, que vai ser o Aristóteles. Aristóteles, ele vai, de certa forma, pegar a ideia de Xenófanes, ele vai tirar aquela ideia do ódio e do amor e vai ficar só com os 4 elementos. Aqui eu vou dar uma importância um pouco maior, porque olha só, naquele período, ó, Aristóteles viveu entre 384 a 322 a.C. Olha só a ideia desse cara sobre a transformação da matéria. Olha o que ele fala. Ele dizia o seguinte: ele dizia que a matéria, as coisas que estão ao nosso redor, tá, gente, pode se manifestar de 4 formas: através da terra, água, ar e fogo. Quero entender o seguinte: olha só, quando eu estou falando terra, eu estou falando de todas as formas sólidas existentes. Pode ser madeira, pode ser o barro, pode ser uma pedra, um mármore, um granito. Entendeu? Mais ou menos como é que funciona. Mas Aristóteles falava o seguinte: ele falava que toda a matéria do universo, na verdade, é uma coisa chamada prima mater. Essa prima mater, ela não se manifesta como nada até que essa prima mater venha a ter pelo menos 2 qualidades. Se as qualidades da prima mater for, por exemplo, úmido e quente, então a prima mater vai se manifestar na forma de ar. Se a prima mater tiver as qualidades de quente e seco, ela vai se manifestar na forma de fogo. Se a prima mater tiver as qualidades de seco e frio, ela vai se manifestar na forma de terra. E se tiver as qualidades de úmido e frio, vai se manifestar na forma de água. Só um exemplo aqui para vocês entenderem como essa engenhosidade poderia funcionar para algum caso concreto, algum caso real. Bora pegar, por exemplo, um pedaço de lenha, que você acabe colocando fogo nesse pedaço de lenha. Vai se tornar cinza depois, né? Como é que Aristóteles utilizava essa engenhosidade dele para explicar esse fenômeno que acabou de acontecer? Então Aristóteles falava o seguinte: o pedaço de lenha, quando queimava, acabava perdendo 2 qualidades, que era o quente e o úmido, na forma de ar, que era a fumaça que subia. Restando então apenas só 2 qualidades, que era o seco e o frio. Seco e o frio, que são as qualidades que restam, vai dar a prima mater se manifestar na forma de terra, que no caso aqui seria as cinzas da lenha, tá certo, pessoal? Queimada, as cinzas da lenha. Então, basicamente, Aristóteles conseguia explicar todas as transformações com essa engenhosidade dele aqui, beleza? Para aquele período lá, né? 300 anos antes de Cristo, tá? Então, a mente humana, né? Quer cada vez mais, a mente humana vai querer evoluir, tal. Isso aqui não era ciências ainda, isso era filosofia, na verdade, mas só que eles já estavam tratando de temas que seriam temas da física lá na frente, tá certo? Então, olha só, nesse período também, o ser humano vai se preocupar com a seguinte ideia: olha só, se eu pegar a matéria, pegar uma maçã, como está aqui, pega uma maçã, divido ela ao meio, está aqui a metade. Pega essa metade, divido ao meio de novo, está aqui. Pega essa metade aqui, divido ao meio de novo, tá aqui. Pega essa metade e divido ao meio várias vezes mesmo. Considerando que eu vou ter ferramenta sensível o suficiente para dividir quantas vezes eu quiser, onde que eu vou chegar? Será que eu vou chegar em um momento que eu vou eliminar a matéria? Os gregos não acreditavam assim. Os gregos acreditavam que eu chegaria em um lugar que eu não conseguiria dividir mais. Eu chegaria numa partezinha que eu tentaria dividir, mas é indestrutível, não dá para dividir. Essa partezinha foi chamada de átomos pelos gregos. Beleza? Coisa de quê? Coisa de 450 a 380 anos antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2020 depois de Cristo e a gente já utiliza muito essas ideias aqui, tá? Exatamente, a gente não pensa dessa maneira aqui hoje mais, mas só que a gente melhorou esse pensamento. Então, de certa forma, os gregos estavam certos lá naquele período. Então, vão acompanhando a evolução do pensamento humano nessa abordagem histórica que eu estou fazendo para vocês, tá? Para facilitar a resolução da atividade. Então, galera, os gregos também, eles se preocuparam com essa questão. Qual é o nosso lugar no universo? Nós estamos onde, na verdade?
É muito verdade que outras culturas antes dos gregos, como os egípcios, como os persas, os mesopotâmios e tudo mais, eles também, de certa forma, acredito que eles fizeram esse questionamento existencialista, né? Quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, tal. Então os gregos também se desdobraram nessas questões. E olha só, apenas observando para o céu, imagine você, uma roça, à noite, observando o céu, todo estrelado, e nesse observar do céu, você chegar a essa ideia aqui, a dizer que a Terra está aqui, o Sol roda desse jeito aqui, está nessa circunferência, nessa trajetória, e os planetas estão também nessas outras trajetórias aqui, só olhando para o céu. De certa forma, isso aqui está errado, mas não está tão exagerado. Mas como é que só olhando para o céu você vai ter uma percepção de tentar compreender como é esse universo lá fora? Os gregos também, aqui é o geocentrismo, né? Geocentrismo é a Terra no centro de tudo. Hoje a gente sabe que o nosso sistema planetário, o nosso sistema solar, ele é heliocêntrico, porque ele tem o Sol no centro de tudo, tal. Mas os gregos também, uma parte dos gregos também, acreditava que era dessa maneira aqui. Então olha só, se coloque no lugar dos gregos há 700 a 100 anos antes de Cristo, tá certo? Então se coloque no lugar deles e apenas olhando para o céu, você chegar, ver todos os dias que o Sol passa por cima da sua cabeça e você falar que não, que o Sol está ali no centro e é a Terra que está girando o Sol. Não parece que é o contrário? Não parece que é a Terra que está parada e é o Sol que passa por cima da gente? Então, para alguns gregos, não. Para alguns gregos, o Sol estava aqui paradinho no centro e era a Terra que gira, tá? Beleza? Era a Terra que gira. Isso aqui, na verdade, rendeu muita discussão, porque tinha gregos que não aceitavam a Terra se movimentando. Porque pensa aqui entre nós, como é que a Terra está se movimentando e eu não estou sentindo nada? Beleza? Então isso foi muita discussão mesmo, e muito conhecimento aproveitado, tá? Beleza, gente? Na próxima aula, vamos avançar um pouco mais, vamos sair desse período dos gregos, tá certo? E vamos chegar já na Idade Moderna. A Idade Moderna não é agora não, agora é a contemporânea que nós vivemos, tá, gente? A Idade Moderna começa ali em 1500, 1450, por aí, tá? A gente vai falar sobre esse cara aqui, o Galileu, e mais algumas pessoas, certinho? Então, galera, olha, a atividade vai ser o seguinte. Na atividade, eu vou querer que vocês gravem um vídeo no celular ou no computador de vocês, ou então escrevam um texto no caderninho, explicando qual foi a vantagem do ser humano deixar de usar a mitologia ou as divindades para explicar os fenômenos da natureza. Então eu quero saber qual é a vantagem do ser humano, em algum momento no decorrer do seu percurso histórico, seguir esse caminho. Qual é a vantagem disso tudo? Belezinha? Essa vai ser a questão. Galera, se vocês tiverem alguma dificuldade de, no Classroom, colocar o vídeo ou colocar o texto que você escreveu, eu vou aqui tentar mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Apesar que eu estou no computador, mas só que no celular vai ser muito parecido, tá? Então, olha só. Aqui eu estou numa sala qualquer, é uma sala de teste minha, tá? É uma sala de teste e tem uma atividade. Como vocês vão clicar na atividade lá, né? Aí aqui é sua área de aluno. Aqui é o momento que você vai responder para o professor. Então, olha só, lá no seu celular vai ter essa parte daqui, ó. Aí você vai clicar aqui para adicionar alguma coisa no seu celular. Aí se você gravou um vídeo, ou se você escreveu um texto, vai estar gravado, vai estar nos seus arquivos, né? Aí você vem aqui no arquivo, lá no seu celular ou no computador, certo? Vem aqui, ó, em Upload. No seu celular vai ser exatamente igual. Procurar. E aí você vai abrir o seu arquivo aqui, né? Aí você vai procurar lá. Ah, foi um vídeo. Ah, o vídeo é esse aqui. É esse aqui? Beleza, clica nele aí, vai carregar o vídeo. Tá carregando, na verdade, o vídeo, né? Nossa, esse aqui foi grande. Era para escolher um vídeo menor aqui para já ter acabado esse aqui, na verdade. Tô quase cancelando aqui para escolher outro vídeo. Caramba, hein? Pronto, carregou. Então, olha só. Isso vai estar carregou.
Agora sim, gente, agora você pode entregar para o professor. Agora você vem aqui, clica aqui, ó, beleza? Ah, professor, eu não fiz um vídeo não, eu vou fazer um texto, então você vem a mesma coisa, faz o texto, né, gente, no seu caderno, tira uma foto no seu celular do texto, tira uma foto legal, tá? Tira uma foto bem nítida, olha a foto direitinho antes de entregar para mim, tá certo? Aí você tira uma foto, vai na minha atividade, upload, procurar, que aí você vai atrás lá. Aí, né, vamos dizer que a tua foto lá, a tua imagem, é essa imagem daqui. Aí você vai clicar, beleza. Carregou a imagem, aí você entrega para mim, você clica aqui e pronto, entregou para o professor, vai chegar para mim e eu vou corrigir essa atividade, beleza? Qualquer dúvida na atividade no próprio Classroom, você chega ali, ó, embaixo aqui, ó, comentários da turma. Aí você faz o comentário que vai para o professor, vai para todo mundo ver. Ou então você clica aqui, ó, e faz o comentário particular para o professor para mandar a sua dúvida, beleza? Ou então também você pode utilizar o nosso grupo, né, no WhatsApp. Valeu, galerinha. Um abraço, até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.